Devido ao aumento abrupto da compra e venda pela internet em função da pandemia, vivemos hoje um momento de enorme mudança e adequação na forma da maioria das empresas se relacionarem com clientes e revendedores de forma geral. E para entender melhor como as empresas têm se adaptado a esse momento e, principalmente, como têm usado ele para se destacar dos concorrentes, no episódio dessa semana nós vamos conhecer o case de inovação no atendimento a distribuidores e clientes da Royal Canin, uma das maiores fabricantes do mundo de alimentos para cães e gatos. E o nosso convidado para isso é o Carlos Martella, diretor de marketing da unidade de produtos profissionais da empresa. Muito bem, sejam muitíssimo bem-vindos e bem-vindas a mais esse episódio do Raise the Bar, o programa semanal de entrevistas divulgado toda terça às 19 horas no YouTube da The For Sales Company em mais de 10 plataformas de podcast, que levanta a tua régua, apresentando e debatendo os principais cases, tendências, curiosidades e boas práticas de vendas e marketing do momento. Então, para começar, queria dar muitíssimo boas-vindas aqui ao Carlos. Como é que você está, Carlos? Muito bem, muito obrigado aí pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso, tá todo mundo com frio hoje, hein? Eu li os eu, você, todo mundo agasalhado aqui. Frio geral na nação. É. E você, Lils, tá tudo bem? Tô muito feliz, tudo que envolve pets eu já fico feliz. Ah, tá. Pode falar qualquer coisa aqui, já tá valendo. Tá com o pé gelado ou tá com o pé quente? Não, o pezinho quentinho, pezinho quentinho. Isso é importante, porque, como fazer um podcast com o pé gelado não dá. Não dá. Fica aquele podcast curto, né? Aquele episódio curto e meio mal-humorado, assim. Incomodado Maravilha. Bom, vamos lá. Antes de entrar no assunto de hoje, é legal mencionar que o famoso estudo de cargos e salários de vendas e marketing da The For Sales Company já está no ar, né? Edição 2023, e está disponível para download gratuito, né? E esse ano o conteúdo está batendo recorde em termos de amplitude da pesquisa, né? São mais de 380 cargos de vendas e marketing que foram mapeados com range salarial separado por porte de empresa, né? Em quase todos os cargos de todos os segmentos, né? Daria para a gente colocar dentro dos subsistemas de vendas, marketing e correlatos, né? Então, se você ainda não baixou o material, é só clicar no link aqui na descrição do evento ou entrar lá em forsales-company.com/conteúdos, tá? Legal, Carlos. Bom, agora sim, para começar, conta um pouquinho para a gente sobre a Royal Canin. Para quem não conhece tanto a empresa, que eu acho todo mundo conhece a marca, poucos conhecem os bastidores, para a gente ter esse contexto mais geral do negócio. Com prazer. Bom, a Royal Canin é uma empresa que tem como propósito oferecer saúde através da nutrição para os gatos e cães. Nós somos obcecados por isso. E isso começou com o nosso fundador, né, um médico veterinário francês chamado Jean Cattari, que era um médico clínico, ele clinicava lá no sul da França, e ele também tinha uma criação de pastores alemães. E ele tinha uma crença de que o alimento deveria ser o primeiro remédio para oferecer saúde para os animais, e não tratar saúde de maneira reativa. E por conta dessa crença, dessa curiosidade, ele começou a fazer uma série de pesquisas, e na década de 60 ele desenvolveu o primeiro produto da Royal Canin, que era uma sopa chamada de Yellow Soup, para ajudar aí como um coadjuvante nos cães pastores alemães que ele criava, e disso se desenvolveu nesse gigante que nós somos hoje globalmente. É importante também lembrar que a Royal Canin é uma empresa do Grupo Mars, que hoje é um dos maiores fabricantes de alimentos para cães e gatos no mundo, e a gente está sempre perseguindo essa nossa obsessão, esse nosso propósito de oferecer saúde, né? Eu gostei que no início vocês mencionaram que quando fala de pet a gente já fica, né, alegre, feliz, porque a gente sabe que os pets fazem a nossa vida melhor, né? Quem tem pet, quem tem um cão, quem tem um gato, sabe que o quão positivo é o impacto desse pet na nossa vida, e nada mais justo do que nós aqui na Royal Canin retribuir isso oferecendo saúde através da nutrição. Então,
esse é um pouquinho aí do contexto e da nossa história. Fantástico, fantástico. E, o Carlos, Rodrigo, a gente falar um pouquinho antes de começar a gravação, né, sobre a estrutura comercial, né, a estratégia comercial e da mercado, né, de RTM da Royal Canin. Acho que para criar um contexto, Rodrigo, uma vez que esse é o ponto focal do papo, né, conta pra gente como que é a estrutura de vocês, qual que é o desenho de RTM de vocês. Legal. Acho que é legal também trazer um contexto de que a Royal Canin ela tem como fundamento estratégico trabalhar no canal especializado PET. Né? O que é esse canal especializado PET? É basicamente as pet shops, agropecuárias, clínicas veterinárias, hospitais, profissionais de criação, ONGs, mas são todos os agentes que são específicos a esse segmento. A Royal Canin não é uma marca multicanal, que vai estar em canal alimentar, em atacadistas, em cash and carry. A gente é muito focado nesse pilar especializado. E um outro ponto importante é que nós somos uma empresa baseada muito no modelo de recomendação. Então, a gente trabalha muito forte os recomendadores profissionais técnicos, né? Então, estou me referindo aí aos veterinários, aos criadores, às ONGs e a outros profissionais do segmento, né? Treinadores, serviços como daycare e assim por diante. E aí também todo o pilar que faz a conversão dessa recomendação, que aí sim é o varejo especializado que eu mencionei. E aí, falando um pouco do nosso route to market hoje, específico para esse pilar do canal especializado, hoje nós temos basicamente alguns clientes que são nacionais e que esses clientes são atendidos diretamente pela Royal Canin. E aí nós temos divisões de atendimento baseado na geografia. Então, como eu estava falando, isso é um trabalho vivo dentro da empresa, onde a gente, a cada um período de tempo, faz uma análise, sempre tentando equilibrar nível de serviço, rentabilidade e potencial de crescimento, para decidir se numa região geográfica a gente vai com um distribuidor, se a gente vai direto, se a gente vai com modelo híbrido. Então, hoje a gente tem o que nós chamamos de key accounts, que são esses clientes nacionais que a gente atende direto, e aí nós temos a divisão por geografia, onde, dependendo da geografia, eu atendo diretamente como Royal Canin, ou dependendo da geografia, eu atendo através de um parceiro, sendo um distribuidor. Fantástico, fantástico. Esse critério geográfico ele é curioso, né? E a forma como vocês estão constantemente avaliando isso, particularmente é diferente na minha carreira como headhunter, Rodrigo. Eu não vejo essa reavaliação muito forte em empresas da categoria alimentar ou de bebidas, né? Tende a ser algo mais perene, né? Tende a ser algo mais constante, né? Vocês estão sempre ali reanalisando isso. Interessante. Você sabe, eu tô bem curioso pra gente falar dessa inovação e tendências no fomento a esse canal técnico, e porque a gente, por atender diferentes segmentos, né, como headhunters de vendas e marketing, a gente percebe que essa estrutura de canal especializado, ela é uma estrutura bastante complexa de fomentar, né? Então, e as apostas elas são caras e densas, né? Você influenciar o especialista na ponta, né? No caso aqui um médico veterinário, criar essa rede de influência, de especificação técnica de produto e de diferenciação, principalmente, é uma arte, assim, né? A gente vê muito em autopeça, no canal aftermarket, essa dificuldade, né? No caso deles aí é com mecânicos, com o que fazem um papel quase que do veterinário ali no produto pet. Então, dando início a essa questão do canal específico, né? Conta um pouquinho das tendências e inovações que vocês têm visto surgir no segmento pet, de pet food, né, como um todo, e depois no canal específico, né, de especializado, né, que é o que a gente vai tratar aqui, né? Não, legal. Acho que eu vou responder essa pergunta de duas maneiras, né? Eu acho que existe tendências e inovações pensando mais no consumidor, né, e na tendência aí de pets, e outra que é no relacionamento da indústria, né, com o varejo especializado e com seus parceiros distribuidores, né. Do ponto de vista de consumidor,
o que a gente pôde observar, principalmente pós-pandemia para cá, é uma digitalização total, não somente do consumo específico do produto, ou seja, de comprar através de canais digitais, mas principalmente no consumo de conteúdo, né? Então, a gente vê cada vez mais os consumidores buscando através de plataformas sociais e canais de busca por informações sobre uma marca, sobre um produto, sobre tendências e comportamentos dos pets. E isso cria um desafio barra oportunidade para nós como indústria de como que eu estou presente nesse momento de busca de conteúdo e posso começar a ter esse relacionamento direto com esse consumidor. A gente vê os consumidores cada vez mais interessados em entender detalhes dos produtos, e entender por que você tem que ter um produto específico para a raça, porque um cão que foi castrado tem diferentes necessidades de um cão não castrado. Então, isso tudo cria uma avenida super bacana para as indústrias poderem se relacionar com esse consumidor, poder trazer esse conhecimento e começar a construir um relacionamento de mais proximidade e potencialmente de fidelização na marca. Quando a gente vai para a esfera aí dos nossos parceiros, sejam eles lojistas ou os distribuidores, é, isso impacta também a dinâmica deles, né? Então, hoje você tem consumidores que estão indo buscar aonde comprar o produto na internet e nem todos eles estavam preparados para se estruturar nesse momento. Então, a primeira tendência que eu vejo é que essa digitalização ela também é uma realidade para o varejo e para a cadeia de distribuição, né? Então, como que o varejo se prepara para essa realidade, que ajustes que eles precisam fazer ou já fizeram para acompanhar essa tendência. E do nosso lado, aqui na Royal Canin, o que a gente vem tentando fazer é ser um parceiro em apoiá-los nessa jornada, né? Então, depois eu posso compartilhar iniciativas que nós colocamos em prática com esses parceiros para ajudá-los nessa jornada. E mais operacional, né, uma tendência é sempre como que a gente equilibra esse pêndulo de nível de serviço versus custo, né? Então, você vê uma relevância ainda maior nos nossos distribuidores em otimização das suas operações, em capilarização, da mesma forma os varejistas sempre buscando isso, né? Porque um efeito residual pós-pandêmico para o nosso segmento foi muito essa pressão inflacionária que a gente vivenciou final de 21 e ao longo de 22. Então isso exigiu aí bastante exercício de toda a cadeia para que a gente pudesse proteger a rentabilidade e mitigando ao máximo o impacto disso para o consumidor final. E então é um pouco disso que eu vejo como tendências aí para esses agentes. Interessante, interessante. Pelo que eu entendi, Carlos, me corrija se eu estiver errado, mas a Royal Canin não tem um e-commerce próprio, certo? As vendas digitais acontecem pelos canais dos próprios clientes, Correto. dos próprios parceiros, perdão. Hoje não faz parte da estratégia da Royal Canin vender diretamente para consumidor final. Então, hoje nós temos eu tenho uma dependência e uma relação muito estratégica com os nossos parceiros, sejam eles lojas pequenas de bairro, lojas médias, lojas grandes regionais, lojas nacionais, ou as lojas que vendem pela internet. Então, eles sim fazem esse trabalho e eles tiveram essa disruptura, né? O canal online para todas as categorias, mas no segmento pet não foi diferente, também teve um grande boom por conta da pandemia e se mantendo pós-pandemia. E o nosso papel é de como que a gente cria condições para que todos esses tipos diferentes de clientes possam navegar nesse novo ambiente. Perfeito. Acho que valeria, inclusive, explorar isso, Rodrigo. Como que vocês da Royal Canin ajudam, os diferentes varejistas e distribuidores a terem um bom nível de serviço ao consumidor final via o canal digital, né? Porque certamente eles precisam de muito apoio de gestão nisso, né? E nós também. A gente aprende muito com alguns varejistas, tem vários varejistas que estão bem mais desenvolvidos e à frente do que as indústrias, e a gente aprende muito com eles. Como também tem uma parte da cadeia que também não estava tão preparada,
Então a gente tenta fazer essa troca de experiências, né? Então hoje você tem aí redes que estão extremamente estruturadas e aproveitaram muito bem essa onda de digitalização para criarem o seu próprio ecossistema, capturarem essas oportunidades e estão fazendo um trabalho fantástico. É, na contrapartida que algumas lojas menores, por uma série de dificultadores, não conseguiram acompanhar na mesma velocidade, né? Então, é, uma das iniciativas que nós tivemos foi de escutar muito o mercado. Então, quando a gente olha o mercado pet hoje do canal especializado, apesar de você ter uma consolidação acontecendo nesses players nacionais, que hoje são responsáveis aí por aproximadamente 35, 40% da venda do canal especializado, você ainda tem uma fragmentação muito grande em pontos de venda pelo Brasil. E quando a gente foi escutar as dores, os feedbacks desse perfil de lojas, pet shops, a gente escutou desde falta de recursos, falta de expertise, eu não tenho ideia de como montar uma loja virtual, eu não tenho ideia de como trabalhar um marketplace, eu não tenho ideia de como me relacionar com o meu consumidor de maneira digital. Então, por conta desses feedbacks, nós fizemos uma reflexão aqui interna e entendendo que a gente precisava de alguma forma ajudá-los nessa jornada. E aí, um primeiro passo, nós fizemos uma parceria com uma empresa chamada GoFind. A GoFind é uma empresa bem estabelecida aí no canal digital, onde ela tem uma expertise muito grande de conectar os agentes, né, conectar o consumidor com o varejo, criando essa ponte. E a gente trouxe duas iniciativas para ajudar o varejo nessa digitalização. A primeira é o Royal Canin pertinho de mim. Então, hoje, um consumidor de cão e de gato, ele vai entrar no Google e ele vai procurar um produto da Royal Canin específico. Quando ele digitar esse produto específico no Google, o Google vai trazer, baseado na localização que esse consumidor tiver, as lojas próximas a ele que vão ter aquele produto específico em estoque. E para isso eu tenho toda uma interface entre o estoque do distribuidor, do lojista, do distribuidor, com essa plataforma, porque se o produto não estiver disponível na loja, a loja não vai aparecer para o consumidor. Então, é uma forma de ajudar esse consumidor que está procurando no canal digital os meus produtos e conectar ele com esse meu parceiro que também estava tendo dificuldade de estar presente nesse canal digital. Uma outra iniciativa que nós também fizemos em parceria com a GoFind, aí é mais focada para o lojista, seja ele um lojista atendido por mim diretamente ou através de um distribuidor, como que eu ajudo ele a apresentar a loja dele, a estar presente dentro do Google. Então, a gente fez uma parceria com o Google, através da GoFind, onde a gente traz essa ajuda para esse lojista com insights de quais são as informações relevantes da loja, até coisas do tipo que tipo de foto você deve tirar da sua loja, como você se relaciona com esse consumidor e como você expõe a sua loja dentro dessa plataforma. Então, isso também tem ajudado bastante, principalmente essas lojas menores que ou têm dificuldade por falta de recursos, por falta de expertise, para que a gente possa inserir essa loja nesse ambiente digital. E no final do dia, o consumidor vai definir onde ele vai comprar, né? Se ele vai comprar num grande, se ele vai comprar online, se ele vai comprar numa loja de bairro. O nosso papel é dar condições para que todos esses agentes possam estar visíveis e poderem ter uma oportunidade de oferecer os seus serviços para que daí o consumidor possa fazer essa escolha. Então, essas são algumas das iniciativas que a gente tem trabalhado seguindo essa tendência de digitalização, entre uma série de outras que a gente vem trabalhando aí focado mais no nosso pilar de recomendação com os médicos veterinários, com os nossos criadores e com as ONGs. Bacana. E, Carlos, você falou bastante sobre essa questão do quantitativo do canal, né? Quer dizer, como destravar essa demanda nas pontas, fazer ela fluir melhor e escalar melhor.
Eu queria entrar agora na parte qualitativa, né? Quer dizer, a gente vê muito no segmento de venda especializada, de qualquer tipo, uma oportunidade gigantesca de inovação na forma de influenciar, no bom sentido, o agente técnico na ponta, né? Então, sobretudo no quesito de diferenciação de produto, né? Quer dizer, por que comprar Royal Canin e não comprar o XPTO lá, né? Concorrente. Conta um pouquinho de quais são as inovações que vocês têm feito nessa parte de qualitativa do canal, né? Como influenciar o agente a vender o produto de vocês em detrimento de outros produtos, né? O nosso maior desafio e também uma das grandes oportunidades que a gente tem aqui no Brasil, no segmento pet, é que a gente ainda tem muita oportunidade de transmitir conhecimento, né? A gente tem hoje uma das maiores populações de cães e gatos do mundo, um dos maiores mercados do segmento pet do mundo, mas ainda estima-se que um pouco mais que a metade dos pets não comem alimento industrializado, por uma série de fatores. E dentro dos que hoje comem alimento industrializado, a categoria de saúde super premium, do qual nós fazemos parte, ela é um pedaço muito pequeno desse bolo, ela não chega a 8%. Então, o grande desafio que a gente tem é como a gente consegue cada vez mais levar esse conhecimento dessa diferenciação a cada vez mais pessoas. E aí, esse pilar técnico que você mencionou, mas também o pilar de varejo especializado, são os grandes agentes que nós formamos parcerias para nos ajudar a levar essa informação. Porque no final do dia, a diferenciação do meu produto, ela é tão visível em muitos dos casos, que a minha dificuldade, uma vez que eu consigo explicar essa diferenciação, eu converto esse consumidor. Mas o meu desafio é como eu levo isso com um alcance maior. Então, esse sendo o desafio, a gente aprendeu muito com a pandemia. Porque antes da pandemia, a gente tinha uma forma de trabalhar com essa comunidade muito presencial, o que tem os seus lados positivos, mas também tem os seus dificultadores, porque você não consegue alcançar. Hoje nós temos aproximadamente perto de 60 mil médicos veterinários no Brasil. Eu não consigo fazer evento presencial para 60 mil pessoas. Então, o presencial, de uma certa forma, te limitava, mas te trazia um qualitativo muito bom por conta da conexão, por conta de você estar no tate a tate. Por outro lado, nós fomos forçados durante a pandemia a pensar em modelos digitais de como eu faço eventos, treinamentos, simpósios, para levar esse conhecimento para os médicos veterinários, que em um evento que eu geralmente fazia para 150, 200 médicos veterinários, em 2021 eu fiz para 3 mil pessoas, porque ele foi virtual. Então, e a gente viu que funciona, que alguns dogmas que nós tínhamos, né, de que o virtual ele não teria a qualidade, ele não teria o impacto que o presencial tinha, a gente conseguiu desmistificar. E óbvio que também o 100% virtual também tem as suas deficiências. Então hoje a gente consegue casar o melhor dos dois mundos. Então a gente consegue fazer eventos que a gente chama de eventos híbridos, onde eu consigo ter um evento presencial, mas ao mesmo tempo transmiti-lo ao vivo e virtualmente para o Brasil todo e até para fora. Um exemplo bem interessante, globalmente a Royal Canin faz um fórum, um simpósio técnico em parceria com o Walton, que é um centro de pesquisas extremamente renomado, que ele acontece geralmente na Europa. E a gente sempre enviava uma quantidade bem limitada, né, de veterinários aqui do Brasil para participar presencialmente desse evento, por questões de custo, do idioma e uma série de outros dificultadores. Hoje a gente ainda tem esse evento presencial, só que agora esse evento também é transmitido ao vivo, com tradução simultânea. Então, esse ano aconteceu agora no final do mês de maio, e nós tivemos 6 mil médicos veterinários do Brasil participando de maneira
pelas transmissões simultâneas. Caramba. Além se eu não me engano, 15 que estiveram presencial lá. Qual que era a Então, média antes? Só para a gente ter um depara, né? a gente não tinha live, então a gente tinha Não, só os os presenciais, presenciais, né? Qual que era a média de ida de ali 15 a presencial? 25, dependendo do ano. Caramba. Então, isso me ajudou muito a alcançar mais médicos veterinários. Da mesma forma, quando eu penso, por exemplo, em lançamentos de produto. A gente tinha a prática de quando a gente ia fazer um lançamento de produto, a gente fazia aqueles roadshows, convidava os principais lojistas, fazia roadshows em parceria com os nossos distribuidores. Mas por conta de budget, por conta de espaço físico, você fazia um evento muito focado e você não conseguia E impactar. muito caro, né? Muito caro também. Então, hoje eu consigo fazer um lançamento de produto também nesse formato híbrido. Então, esse é um grande aprendizado que hoje a gente incorpora nas nossas ativações. Um outro ponto mais específico qualitativo é que a gente aprendeu durante a pandemia a, a ter um pouco mais de empatia com os nossos parceiros, né? Então, até antes da pandemia, a gente sempre tinha talvez um modus operandi onde a gente queria influenciar os nossos parceiros, mostrando para eles que o que eu tinha para eles era a melhor coisa do mundo e que eles precisavam implementar, seja um lojista, um distribuidor, uma clínica, um veterinário, não muito preocupado qual que era o impacto do que eu estava pedindo para esse agente, se ele conseguiria incorporar ou não. Então, em 2015, nós criamos um portal para o veterinário que chama Portal Vet. E ele é uma plataforma que começou com disseminação de conteúdo, então eu colocava uma série de conteúdos específicos que ele teria acesso a acessar essa plataforma, e disso se foi se desenvolvendo para algumas ferramentas, uma delas é uma calculadora nutricional que vai ajudar o médico veterinário a prescrever o meu produto, qual a quantidade que ele tem que dar e assim por diante. E foi super bem recebido, hoje é uma ferramenta bem usada pelo veterinário, só que passado um tempo de maturidade dessa ferramenta, a gente começou a ver que a gente não estava conseguindo aumentar o número de usuários usando essa ferramenta. Pelo contrário, ela começou a ter uma redução de veterinários usando a ferramenta. E aí a gente foi entender o que está acontecendo. E aí a gente fez uma pesquisa extremamente qualitativa em parceria com um órgão chamado CVA, e a gente foi entender que, especificamente, o médico veterinário, ele estava, já antes da pandemia, num momento de burnout absurdo, de workload absurdo. E aí, eu, como parceiro, em vez de ter visibilidade dessa realidade, ter empatia por isso, e como que eu ajudo você nesse desafio, eu estava piorando a situação, chegando para Querendo ele e que falando ele assim, ó, usasse mais a calculadora. exato, agora você tem que usar isso aqui. Além de tudo que você tem que fazer, você tem que gerenciar a sua clínica, você tem que gerenciar pessoas, você tem que gerenciar isso, e você tem que gerenciar agora isso. Então, isso fez com que a gente repensasse muito essa forma, e hoje a gente tem todo um trabalho de como que eu posso apoiar essa saúde mental do médico veterinário, como que eu posso facilitar a vida desse médico veterinário, tanto tornando a ferramenta que eu disponibilizo mais amigável no dia a dia, né? Como também como que eu posso trazer outras iniciativas para ajudá-los nessa 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 realidade. Então, por exemplo, a gente fez um levantamento porque a gente transmite muito conteúdo sobre nutrição. Mas não é necessariamente o que aquele médico veterinário precisa. Ele talvez precise de ajuda para como que eu gerencio uma clínica. Eu fiz a faculdade de medicina veterinária, eu não fui formado para ser um administrador. Eu não sei como eu gerencio a parte tributária de uma clínica, como eu contrato e gerencio pessoas, como eu emito nota fiscal, como eu faço isso, como eu faço aquilo. Então, a gente foi levantando que, além do conteúdo nutricional, que é importante para mim, mas para ele também, mas que ele tinha outras demandas de carências de conhecimento. Então, a gente começou a fazer uma série de parcerias para trazer conteúdos que não só fossem importantes para a realidade do veterinário, mas que de alguma forma ajudassem a trazer eficiência para o dia a dia dele,
consequentemente melhorando essa equação de workload, e que, de alguma forma, liberasse tempo para que daí sim a minha ferramenta não fosse um ônus nessa rotina. Então, isso é algo que a gente começou em 2020, já no ano da pandemia, e que é uma agenda fixa que a gente tem hoje com a comunidade veterinária, onde a gente está sempre buscando novas formas. A gente tem parcerias com universidades, a gente tem parcerias com outras indústrias de outros segmentos da indústria pet, trabalhamos com hospitais e clínicas, sempre tentando buscar como que a gente pode trazer eficiência, ferramentas que vão ajudar o médico veterinário no dia a dia dele, para que no final do dia ele possa fazer a recomendação do meu produto. Não, ele Então, possa esses são usar alguns exemplos. para que no final do dia ele possa usar a calculadora. Exato, Não, eu tô exato. brincando. Agora Mas você tem. no final do dia é isso. O arco se fechou aqui. Olha, mas o que eu tô achando Exato. interessante disso, Carlos Rodrigo, é que acaba se tornando uma ferramenta de branding para vocês também, né? Eu vou aplicar um Sim. termo aqui talvez de uma forma incorreta, mas vocês vão entender, é quase uma ferramenta de endomarketing, quase. Não? Mas você sabe que o que tá me chamando a atenção aqui é como a gente está vivendo um momento de revolução na forma de fazer marketing, né? Porque é impressionante tudo que poucas pessoas pregavam, né, nos últimos anos de profissionalização de vendas e marketing, de sair daquele relacionamento mais a compra baseada na interpessoalidade, não baseada no valor, e ir para uma venda mais baseada em geração de valor, está se concretizando aqui, né? Porque a gente está falando na minha visão, né, a gente está falando numa perda de importância desse cafezinho, desse tete a tete, com o objetivo de fazer uma conexão pessoal e influenciar uma venda por uma questão de interpessoalidade, e está partindo para uma linha totalmente de geração de valor, né? Como que eu gero valor para essa pessoa como marca, como instituição, não como indivíduo vendedor na ponta, tomando café com o veterinário. E você sabe que, ao conversar com diferentes segmentos de mercado sobre esse tipo de tema, eu vejo que é um movimento bastante generalizado nesse sentido, né, de profissionalização da forma de abordar o cliente, o mercado e os canais, né? E isso é muito bom, né, porque a gente foi por muito tempo um país onde a venda tinha muito cunho de interpessoalidade. Inclusive é um paradigma errado que a gente vê as empresas adotarem na hora de recrutar e selecionar, Verdade. né? Quero um vendedor que se comunique bem. E a ciência já comprovou que características pessoais como carisma e extroversão não são preditivos de potencial, nem mesmo em vendas, né? E a gente ainda vê muitas empresas usando análises... O senso comum, né? Eu preciso de um vendedor com energia, com extroversão, com carisma. Não, isso não tem correlação com performance, estatisticamente falando, né? Então acho que tem um desafio geral, né, de mundo, de profissionalizar o marketing, de atuar de uma forma mais escalável também, né, Carlos? Porque aqui você falou de o múltiplo, né? Você falou 15 veterinários pré-pandemia para 6 mil, né? Olha o scale-up disso, né? Uma coisa absurda. Então, criar essas avenidas de escalabilidade, de comunicação, de branding, e também da ascensão do poder do branding e do marketing de relacionamento, né? Uhum. Eu super concordo, e eu vejo o seguinte, né? O segmento pet, o legal, eu estou há 10 anos trabalhando no segmento pet, e eu tô podendo ver muito essa transformação desse perfil especificamente do vendedor, né? Quando eu entrei 10 anos atrás, o segmento, essa pessoalidade, né? O relacionamento era muito relevante, tanto com grandes clientes como com clientes menores. E, sem dúvida, isso vem se transformando, e o que eu posso observar é que o relacionamento ele é importante, ele sempre vai ser importante. Só que, ao longo do tempo, ele não se sustenta, porque a dinâmica competitiva no segmento pet, assim como em outros segmentos, ela cresceu absurdamente. Então, o lojista que não acompanhar isso e não tiver consultores que estejam lá ajudando ele a ter esse autoconhecimento, entender que o ambiente competitivo é diferente, que ele precisa
se movimentar, senão ele vai ficar para trás, ele vai chegar um momento que o lojista vai ver que, beleza, eu gosto muito daquele vendedor, mas ele não agrega nenhum valor para o meu negócio. E eu estou ficando para trás, e eu preciso de pessoas que me ajudem a desenvolver o meu negócio. Então a gente vê que esse perfil ele não se sustenta, porque o próprio varejo, a partir de um determinado momento, começa a demandar desse perfil. Poxa, mas como é que eu faço para concorrer com aquele cara? Que eu posso fazer aqui na minha loja para poder fazer isso? Então, sem dúvida, essa é uma transformação que vem se acelerando e vai continuar se acelerando cada vez mais. E aí, indo mais para o desafio de marca, no nosso caso, a Royal Canin, ela sempre foi uma marca que ela nunca teve como estratégia falar diretamente com o consumidor, e fazer campanhas massivas de marca em meios de mídias tradicionais. A gente sempre, como parte do nosso DNA global, a gente sempre foi muito focado em trabalhar a nossa marca com os nossos parceiros prescritores, com o pilar veterinário, com o pilar profissional, né, os criadores e as ONGs, e com o pilar do canal especializado, os lojistas. Então, o que a gente observou é que isso continua sendo muito central para nós. Mas quando eu vou fazer uma ativação 360, dentro de uma ativação específica, as ativações digitais passaram a ter uma relevância muito grande, muito maior do que fazer tudo presencial. Então, seja uma ativação de marca ou seja uma ativação de portfólio em parceria com esses agentes. Então, quando eu fazia uma ativação de marca no passado, eu investia muito em mídias especializadas, em eventos presenciais, em intervenções presenciais, seja uma ativação física num parque como o Ibirapuera ou o Vila Lobos, ou ativações em shoppings, o que seja. E hoje a gente diminui essa relevância para aumentar o impacto nos canais digitais, como eu estou presente nos canais digitais. E mesma coisa para portfólio, né? Então, antes tinham muitos investimentos em materiais de gôndola, materiais para fazer ativações físicas nas lojas, e isso continua tendo um papel importante, mas cada vez mais também como que eu divulgo isso. E o legal do digital é que ele te traz uma assertividade que você maximiza muito o ROI do teu investimento. Porque se o meu público-alvo para um produto específico, por exemplo, eu tenho 15 produtos específicos para raças de cães. Eu tenho produto para quem tem Pomerânia, para quem tem Golden, para quem tem Labrador e assim por diante. E aí eu faço um lançamento, por exemplo, de Pomeranian filhote. Eu hoje, nos canais digitais, eu consigo fazer campanhas extremamente específicas para pessoas que são tutores de raça pomerânia ou simpatizantes de raça pomerânia e posso chegar até o nível de afunilamento de fazer campanhas para quem recentemente adquiriu um filhote ou adotou um filhote de pomerânia. E aí eu consigo fazer uma campanha bem focada nesse público, em vez de atingir um cara que tem gato com uma campanha de Pomerânia, que não faz nenhum sentido. Coisa que no mundo físico, eu gasto lá um investimento para fazer uma ativação, eu vou impactar o cara que está indo comprar produto para cão grande, para gato, para passarinho, para peixe. Então, isso maximiza bastante Ou o o cara que retorno. entrou no pet shop achando que era uma padaria também. Também, também. Então, isso são melhorias e assertividades que ajudam bastante também a gente na gestão do nosso budget e no impacto que a gente consegue ter com as ações que nós nos dispomos a fazer. Legal. Você tem falado bastante, Carlos, de como a pandemia forçou vocês a terem novas iniciativas de gestão e de como é um propósito da Royal Canin como indústria a elevar o nível de serviço para os parceiros, né? Fala um pouquinho para a gente do comportamento do consumidor, né? O que mudou no comportamento do consumidor que fez com que vocês também trouxessem novas inovações no formato de atendimento, no nível de serviço? É, além dos que eu mencionei, né, dessa digitalização de cada vez mais digitais, não só para comprar, mas para adquirir conteúdo, o consumidor ele está bem mais atento e questionador o que de fato você fala que você é, né? Então, no caso do segmento pet,
você vê que eles estão bem atentos a qual é os ingredientes que você utiliza, por que que você tem um produto específico para essa raça, qual que é a diferença desse produto para outro produto. Eles estão extremamente mais conscientes de preço e, por isso, desafiam bastante quando o preço não traduz a equação de valor que ele entende que deveria ter. E esse, talvez, hoje é o maior desafio da minha marca, que é como eu explico e construo essa equação de valor, porque eu sou um dos preços mais caros do mercado. Então, constantemente, eu preciso estar atento para explicar por que vale a pena você investir mais num produto como a Royal Canin, por conta dos diferenciais que você vai ter, mas, sem dúvida, isso hoje é mais relevante e, sem dúvida, um desafio maior do que era 5 anos atrás. E também muda muito a forma como a gente atua aqui do ponto de vista de marca, né? Então, como que eu comunico melhor os diferenciais do meu produto, como que eu tangibilizo essa diferenciação, porque um outro ponto que é verdade é que os meus concorrentes também elevaram muito os seus patamares e hoje tem produtos extremamente competitivos e bons produtos. Então, essa diferenciação ela é ainda mais difícil de ser percebida. Então, por isso que cada vez mais é um trabalho muito importante. E eu dou um exemplo para explicar isso para vocês. Um dos questionamentos que a gente mais recebe é: por que que eu tenho produto para raça específica? Por que que eu tenho que ter um produto para raça labrador e um produto para pastor alemão e um produto para cães sem raça definida desse porte? E eu vou dar um exemplo bem simples. A Royal Canin, como eu falei, o nosso propósito e a nossa obsessão é oferecer saúde através da nutrição. E a gente faz isso através de muita pesquisa, pesquisa científica, pesquisa com nutrólogos, mas também através de observação. Então, uma das características da raça labrador, para quem tem labrador e estiver escutando essa sessão vai se identificar, labrador é uma raça muito glutona. Ele come muito rápido, a ponto de que ele come de maneira tão rápida que o cérebro dele não consegue avisar o corpo que ele está satisfeito. E ele continua comendo. Então, você vai pôr a ração na tigela, ele vai comer aquela ração em Eu sou um pouco segundos. assim Eu também, tenho uns viu? primos assim. Então, e aí ele vai comer aquela ração em segundos, se bobear, vai comer a tigela e vai comer mais alguma coisa que tiver ali do lado. E qual que é o risco disso para a saúde do labrador? Torção gástrica. Por quê? Porque ele não mastiga o croquete, que é o grão da ração, ele engole. E são grãos grandes. E se ele engolir numa quantidade muito grande, o intestino dele, a capacidade dele de dilatação, ele corre esse risco de torção gástrica que vai levar a óbito. E a gente tem muito histórico disso nessa raça. E através da observação, lá na França, no nosso canil, lá na década de 80, a gente levantou que eu preciso retardar essa injeção de alimentos e eu preciso obrigá-lo a mastigar o croquete. Como que eu faço isso? E aí, a Royal Canin desenvolveu um croquete adaptado para o labrador, que é um croquete cilíndrico com um furo no meio. Então, por quê? Porque daí quando o labrador ele pega o croquete, o canino dele entra no furo desse cilindro e gruda e obriga ele a mastigar. Então, uma quantidade de 200 gramas que ele comeria em 30 segundos, ele passou a comer em 1 minuto e 20, 1 minuto e 25. E além de eu retardar essa ingestão, eu obrigo ele a mastigar. E com isso, eu diminuo muito o risco de torção gástrica, consequentemente de saúde. Então, esse é um diferencial que, quando eu consigo explicar para um tutor de labrador a probabilidade dele se dispor a comprar o produto específico da raça é muito grande. E isso vai para todas as outras 15 raças que nós temos no portfólio, como vai para a nossa linha veterinária. Eu tenho mais de 400 produtos no Brasil. Não é fácil navegar o meu portfólio quando você entra numa pet shop. A gente brinca muito que é a mesma experiência para nós quando nós somos, quando pedem para a gente comprar shampoo.
Se você chegar numa gôndola de shampoo, né, vocês podem ver, né, que eu Você não vou tem ter muita dificuldade, cara. dificuldade para comprar isso, mas mesmo para quando eu tinha, cara, tem com caspa, sem caspa, folioso, não sei o quê, eu não tenho ideia. E traduzindo para a nossa realidade é a mesma coisa. Você vai chegar numa gôndola da Royal Canin, cara, qual produto que eu levo? Então, por isso que esse trabalho de conhecimento, de diferenciação, e por isso da parceria, e por isso que eu preciso desse veterinário, desse lojista, para me ajudar a explicar esses diferenciais para esse consumidor. Muito interessante. Eu queria fazer um parênteses rápido aqui para fazer uma propaganda da concorrência, né? Como a concorrência é bom para uma indústria como um todo, né? O Carlos mencionou que tem vários concorrentes com produtos muito bons. Olha o que forçou a Royal Canin a fazer no nível de inovação em produto, né? Olha até onde eles chegaram para poder manter um diferencial competitivo e como isso trouxe benefício para os cães, mas também para os donos, né? Para os Mas tutores. é o poder dos especialistas, né? Na verdade, é algo que a gente defende muito aqui, né? Você ser muito bom no que você faz, né? Mas perceba, eles eram bons, né? O que forçou a mão deles poxa, sim, como é não, que eu claro. me mantenho diferenciando, né? E o nosso desafio, quando a gente fala de oferecer saúde para os pets, óbvio que vai de você oferecer o produto mais preciso nutricionalmente para aquele pet, mas um outro ponto que a gente está começando a trabalhar é como que eu dou voz para o pet, né? O que isso significa? Hoje, os pets, principalmente gatos, os felinos, eles sofrem de maneira muito silenciosa. Então, quando um gato começa a desenvolver, por exemplo, um problema renal ou um problema urinário, o tempo que vai levar para naturalmente o tutor daquele gato perceber e tem alguma coisa errada com aquele gato, para daí ele ir ao médico veterinário e aí potencialmente receber um diagnóstico que aquele gato está com um problema renal, um problema cardíaco, um problema urinário, são meses, se não anos. E são meses e anos que aquele gato está sofrendo. Imagina você tem uma pedra no rim e você não pode falar para o seu parceiro, para os seus pais, para os seus filhos, para os seus amigos, você não consegue verbalizar isso. E você tem que conviver com essa dor por meses, se não anos. Então, eu estou trazendo essa introdução porque um dos produtos que nós temos no mercado europeu e que a gente ambiciona trazer para o Brasil é um granulado que você joga na areia do gato e quando o gato for fazer xixi na areia, essa urina do gato vai reagir com esse granulado e se esse gato tiver alguma predisposição à doença renal, esse granulado vai virar azul. E é a forma do gato sinalizar para o tutor que, opa, eu posso ter um problema renal, vá ao médico veterinário para fazer um diagnóstico completo. Ou ela vai ficar verde, que poderá ser um indício de que ele possa estar com uma predisposição a problema urinário. Então, é uma forma que eu, como marca, posso ajudar o animal a falar com o seu tutor e, eu estou com um problema aqui, me leva no veterinário, porque eu estou com alguma coisa aqui. Então, isso norteia muito as nossas inovações. Como que eu posso sempre atender essas necessidades nutricionais e oferecer saúde para os pets, mas também rompendo a barreira da nutrição e aí entrando em ferramentas de diagnóstico, serviços, para que a gente possa sempre estar contribuindo para oferecer saúde para esses pets. Ô, Carlos, uma coisa que acontece muito aqui é a gente ajudar indústrias de fora do país a fazer startup aqui no Brasil, né? E a minha expectativa é que somente bastante agora que esse acordo com a União Europeia, que parece que está sinalizando que vai sair até o final do ano, ninguém sabe, né? Bem como o próprio movimento da economia global, né? Que parece que está começando o Brasil está começando a ir para o centro dos investimentos, né? A gente melhorou nosso grau de investimento ontem, né? Foi elevado, né? Na Standard & Poor's, enfim, tá numa rota interessante. A gente está calculando aqui que deve vir bastante empresa para cá fazer movimentos assim. E uma dúvida que a gente sempre tem quando a gente acolhe empresas do segmento técnico, né?
quais são os botões que realmente mudam o negócio, né? Que tem que apertar. Se você fosse traduzir tudo isso, qual que seria uma dica que você daria para fomentar negócios no canal especializado, né? Quer dizer, de tudo que a gente falou aqui, de todas as tendências, tecnologias, boas práticas, investimentos em marketing de conteúdo, o que você diria assim que falei vamos expandir um pouco. Quais seriam tuas dicas assim para fomentar o canal de venda especializada, um guia prático assim, né? É, eu vou responder com 2 chapéus, né. O primeiro é como um executivo de uma multinacional, não responsável somente pela área técnica, mas pelo negócio como um todo. Por essa perspectiva, gestão tributária é um must have, e não só gestão tributária, mas gestão com os órgãos reguladores, eh, principalmente o Anvisa, porque quando a gente fala de produto técnico, a gente tem um trabalho da nossa área de assuntos regulatórios que são pilares para permitir que eu possa fazer meu trabalho funcional de marketing técnico. Então, isso é muito importante todo um trabalho com entidades de classe, Conselho Regional de Medicina Veterinária, entender as regras do jogo para que você possa se estruturar nisso. Aí, indo aí para o meu chapéu de diretor de marketing, e aí sendo mais funcional, primeiro ponto, não é um trabalho de curto prazo. Então, assim, para um cara que quer entrar no segmento e achar que em 1 ano ele vai conseguir construir uma rede de relacionamentos, uma credibilidade com essa comunidade técnica, é, é uma jornada de, no mínimo, 5 anos, né? Então, o primeiro conselho tem que ser um projeto de médio e longo prazo. Se for alguma coisa muito focada em curto prazo, a probabilidade de ou não dar certo ou custar muito caro é alta. Explanado, é entender dentro da atuação desse entrante, né, especificamente, como que ele quer, o produto que ele vai vender ou o serviço que ele vai vender se encaixa no segmento, mapear quem são os líderes de opiniões, os principais stakeholders da comunidade técnica. Então, por exemplo, eu sou uma empresa de vacina que vou trabalhar problemas renais e problemas de pele. Quem são os veterinários referências em problema renal, nefrologia, em problemas de pele? Cara, eu preciso estar com eles, eu preciso ter eles endossando os meus produtos, ou os meus serviços, ou enfim, o que seja. E uma vez que você consegue ter alguma validação técnica local, aí é trabalhar como você comunica isso. E aí, seja através de parceria, seja de maneira direta, aí vai de cada realidade. Então, eu diria, número 1, você mapear esses stakeholders técnicos regulatórios e traçar um plano de construção de relacionamento e endosso com eles. 2, entender a melhor forma de como você comunica e pensando, né, no topo do funil, né, como você alcança a maior parte da comunidade técnica. E aí, terceiro, aí talvez de uma maneira mais transacional, entender os benefícios e por que você vai ser um bom negócio para um lojista, para um hospital, e Uhum. você conseguir vender bem esses atributos. Fantástico. Fantástico, faz bastante sentido. Por onde finalizamos, Lewis? Olha, eu tenho um tema aqui que eu gostaria de explorar com ele, Rodrigo, com o Carlos. Só quero entender como que a gente está de tempo aí, estamos bem? Estamos chegando já no final, né? Mas tem espaço para uma última pergunta, se for Legal. um Não, tema rápido. vamos lá, Carlos, me diga uma coisa. Eu observo bastante dos nossos clientes aqui, né?
uma pauta que é bem recorrente, né, que é como auxiliar, né, os parceiros do canal indireto, sejam eles distribuidores, brokers, revendas e afins, né, a elevarem o nível de serviço para os respectivos varejos e, por conseguinte, o cliente final, né? Há uma deficiência de gestão por parte de vários distribuidores em diferentes segmentos, né? Alguns segmentos têm mais distribuidores que são profissionais, né? Outros que são mais carentes, né? Mas a gente percebe uma necessidade por parte da indústria de elevar, né, esse nível de prestação de serviços dos distribuidores, né? E aí quando você traz aqui complexidade de portfólio, né, esses aspectos tributários, né, o próprio comportamento do consumidor, eu fiquei pensando justamente nisso, né, o quanto é necessário para a Royal Canin chegar ao distribuidor de uma forma muito qualitativa, né, e auxiliá-lo em todas essas pautas, né? Como que vocês fazem isso, né? Além, é claro, dos aspectos digitais que você já trouxe, né? Mas como que vocês chegam a ele e ajudam ele a fazer uma gestão eficiente? Esse é um trabalho que demanda, acho que a primeira coisa, de você tentar ter o relacionamento mais transparente possível e as comunicações mais claras possível, porque, na minha experiência, o grande embate, aí com um olhar mais entre indústria e distribuidor, é como você mostra para o distribuidor que um determinado custo, na verdade, é um investimento. Que ele trabalhar, por exemplo, capacitação da equipe, ele trabalhar em ter um sistema, ele investir em processos, e na verdade isso não vai piorar a rentabilidade dele ou vai ser somente um custo para ele, mas que isso na verdade vai ser um investimento no negócio dele que consequentemente vai gerar melhores retornos. Então, por exemplo, um desafio constante no nosso segmento é justamente essa parte técnica, porque hoje eu tenho um profissional que é um consultor técnico, que são geralmente veterinários de formação, que são propagandistas, né, para usar o termo aí da indústria farmacêutica. Então, são profissionais que eles vão estar no campo, fazendo todo um relacionamento com médicos veterinários, seja eles estando dentro de uma clínica, de um hospital, de uma loja, o que seja, transmitindo o conhecimento desse produto para que os veterinários prescrevam o produto. Então, é um custo para o distribuidor ter esse profissional na sua estrutura, que para ele ser remunerado por isso, ele vai ser remunerado quando ele conseguir vender o produto. E nessa disruptura de online que a gente está tendo, muitas vezes o distribuidor ele tem que fazer esse trabalho para a conversão não acontecer no canal que ele é responsável. Então, ele tem um custo e ele não é remunerado por isso. Então, isso joga uma pressão para mim, como indústria, de ter que repensar o modelo de remuneração da recomendação nesse canal. Porque, de alguma forma, não é justo eu demandar que ele faça um trabalho e ele não ser remunerado por isso. Da mesma maneira que não fazer esse trabalho também vai ter um impacto para o distribuidor. Então, eu volto na questão da comunicação da transparência, porque somente através de conversas claras que a gente vai conseguir entender a dor real de cada lado, e aí com isso você conseguir tentar chegar numa solução que seja boa para os dois lados. Um exemplo, até a pandemia, os nossos distribuidores eles eram exclusivos de pet food. Então a gente não autorizava eles a trabalhar outras marcas de pet food. E nós somos uma empresa muito focada em saúde, né? E isso significa que eu sou uma empresa que atua em 8% do mercado, eu não sou uma empresa de massa, eu não sou uma empresa de grandes volumes, né? E isso joga contra o modelo de distribuição. Distribuição precisa de volume, distribuição precisa de capilaridade. E eu tenho um modelo e uma visão estratégica onde eu vou cada vez mais para focos, momentos críticos da vida do animal. Então, depois de muitos feedbacks dos nossos distribuidores com relação à dificuldade de operacionalizar essa estratégia numa região geográfica sem ter escala, a gente teve que rever internamente os nossos conceitos, os nossos, as nossas formas de atendimento
e a gente tomou a decisão de liberar os distribuidores para trabalharem com outras marcas de pet food que não compitam diretamente nessa categoria de saúde. E isso foi uma disruptura interna para a Royal Canin, e isso teve todo um trabalho de internamente eu ter que explicar para a minha estrutura global por que eu estava mudando esse modelo, e convencê-los disso, mas se fazia necessário porque era uma dor legítima do meu parceiro, e ele é fundamental na minha estratégia. Eu não posso perder esse parceiro, eu preciso criar condições competitivas para que ele possa fazer o trabalho dele, para que ele possa ganhar dinheiro, para que ele possa ser atrativo para outras indústrias e com isso trazer novas categorias e melhorar ainda mais essa equação. Então, esses são alguns dos exemplos. Agora, um outro ponto que também é muito interessante, da mesma maneira que eu mencionei a competitividade no varejo, e que isso obriga o varejo a se desenvolver, isso existe na distribuição. Hoje você tem distribuidores que são grupos que são maiores que a indústria, faturam bilhões por ano, são extremamente desenvolvidos, têm os melhores processos, investem significativamente em capacitação do time. E esses distribuidores, eles estão se tornando distribuidores nacionais. Hoje você tem distribuidores que têm presença nacional e quando ele chega numa região geográfica que é dominada por um distribuidor daquela região que não está no mesmo nível de desenvolvimento, de certa forma, ele vai obrigar, porque senão, para a indústria, a indústria vai ver, poxa, agora eu tenho um cara que atende o que eu preciso, e eu não fico totalmente dependente daquele distribuidor. Então, essa competição também faz com que o distribuidor se movimente e esteja mais aberto a esses conceitos que a gente vem trabalhando com eles. Maravilha. Muito legal, interessantíssimo, né? Acho que o grande resumo aqui é que a gente está vivendo um mundo líquido, é uma expressão um pouco antiga, mas ela traduz que a gente precisa estar em constante reavaliação e, e entendendo as mudanças que estão acontecendo ao redor, né? Porque essa quebra de paradigma que você mencionou, da distribuição exclusiva para compartilhada, e que, pelo que eu entendi, é uma exceção que foi aberta aqui localmente, é um aspecto bastante emblemático, né? A gente vê muita empresa com muita dificuldade em fazer essas readequações, né? Muito paradigmáticas, assim, né? E esse mundo que a gente vive não está permitindo mais essa abordagem, né? Mas, muito bem. Carlos, chegamos ao final aqui de mais um episódio. Eu queria te agradecer muito aqui pela tua dedicação, teu tempo. Adorei o papo. Sou um entusiasta aí dessa área de pet food. Então, tinha uma curiosidade enorme em conhecer um pouco dos bastidores aí de vocês. Então, muito, muito obrigado aí pelo teu tempo. Também, Lewis, né, pela parceria aqui. Para quem está acompanhando até aqui e gostou do conteúdo, deixa seu like, compartilha com quem possa se interessar. E é isso. Nos vemos no próximo episódio. Um abraço a todos e todas e até lá.